E se a busca pela paz interior não fosse sobre forçar um pensamento positivo, mas simplesmente olhar de um jeito diferente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito que propõe exatamente isso: a alquimia do olhar. Sabe aquela sensação de que praticar o pensamento positivo é quase uma obrigação, um esforço constante para ser otimista, mesmo quando não parece algo natural? Pois é, essa é uma experiência bem comum para muita gente. Mas e se a chave não estiver em colocar um pensamento bom por cima de um ruim? E se a verdadeira transformação vier de algo mais sutil, de uma mudança na nossa percepção? É essa a ideia que a gente vai explorar agora. Ok, então por que isso seria algo a mais do que o pensamento positivo que todo mundo já conhece? Bom, porque é uma mudança de jogo, de verdade. A imagem aqui ajuda muito a entender. Pensa no pensamento positivo como uma maquiagem. Sabe, algo que a gente aplica por cima da realidade para tentar esconder o que não gosta. Já esse novo modo de olhar é tipo uma alquimia. É um processo que transforma a percepção de dentro para fora. A diferença é enorme. Uma coisa é cobrir, outra é transformar. Vamos então entender melhor o que é, na prática, essa tal de alquimia do olhar. O ponto central é este. Não se trata de se forçar a ser otimista. Não mesmo. É um treino. Um treino para a nossa percepção se abrir para outras possibilidades. É admitir que, olha, talvez a nossa primeira leitura de uma situação não seja a única que existe. Certo. E para isso ficar ainda mais claro, vamos ver lado a lado as diferenças entre esse novo jeito de olhar e o jeito antigo de forçar o pensamento. Quando a gente coloca assim, um do lado do outro, a diferença fica gritante, né? Em vez de impor uma visão, a gente se abre. Em vez de lutar contra um pensamento, a gente cria um espaço, dá uma respirada. A gente sai daquela posição de ser arrastado pela emoção e passa a ser um observador. E no fim das contas, o foco deixa de ser tentar mudar o mundo lá fora e passa a ser reeducar o nosso mundo aqui dentro. E a ferramenta para fazer isso acontecer é uma frase. Uma frase simples, mas muito poderosa, que a gente pode dizer internamente. Talvez exista outra forma de ver isso. Só isso. Essa frase funciona como um interruptor. Ela não nega o problema, mas abre uma portinha para outras interpretações. E como é que essa mágica acontece? Como a gente sai do modo reativo e entra no modo observador? O efeito imediato de praticar isso é que a gente consegue interromper o nosso piloto automático emocional. Sabe aquela sequência de algo acontece, eu sinto uma coisa, eu reajo sempre do mesmo jeito? Essa prática cria uma pausa bem no meio disso tudo, e é nessa pausa que a gente ganha o poder de escolher a resposta. O processo mental é mais ou menos assim. Primeiro, tem o fato. O que aconteceu? Ponto. Logo em seguida vem a nossa reação automática, a interpretação de sempre. Aí vem o passo que muda tudo. O passo 3, a pausa. Aquela perguntinha interna. É essa pausa que nos leva ao passo 4, uma resposta que é uma escolha de verdade, e não só um reflexo. E aqui vem a grande sacada. A conexão entre um acontecimento e o sofrimento que ele pode causar não é uma lei da física, é um hábito mental. E o legal é que todo hábito pode ser observado, questionado e, o mais importante, pode ser reeducado. E isso tudo nos leva à ideia final, à grande conclusão. Mudar o olhar realmente pode mudar tudo. A premissa, no fundo, é muito libertadora. A paz não está lá fora, esperando o mundo se ajeitar do nosso jeito. A paz surge quando o nosso olhar sobre o mundo se transforma. O poder de verdade não está em controlar o que acontece, mas sim em reeducar a forma como a gente enxerga o que acontece. Então, para fechar, fica essa reflexão no ar. E se a paz não estiver nos acontecimentos que a gente não controla, mas sim na qualidade do nosso olhar sobre eles? Um olhar que, com um pouco de prática, a gente pode sempre treinar e transformar.